Olá, saudações a todos, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor, sou professor de Química e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo Estequiométrico. Finalmente nós vamos entrar de fato na organização do cálculo estequiométrico. Nós vamos organizar todo o nosso pensamento, tudo que nós aprendemos nas aulas anteriores, condensar e escrever, organizar. E essa é a parte que os alunos têm mais dificuldade, é na organização do nosso raciocínio dentro das proporções que existem nessas formações químicas e calcular aquilo que qualquer exercício que envolva o cálculo de grandezas dentro de uma reação, dentro de um processo químico exige. Então prestem bastante atenção que tudo vai dar certo. Vamos começar? Bom, no cálculo estequiométrico nós temos alguns objetivos importantes. Um deles está relacionado à previsão, tanto de reagentes quanto de produtos, o consumo de reagentes ou a produção de produtos. Então, sempre nós temos que ficar atentos aos reagentes e produtos que estão sendo envolvidos na reação, porque nem sempre todas as substâncias que estão ali dentro farão parte do exercício. Então, a gente precisa prestar bastante atenção. Além disso, um dos objetivos não muito comum é calcular algum tipo de parâmetro, algum tipo de condição ou situações diversas que estão presentes dentro da questão, pois nem sempre é o resultado daquele cálculo, daquela regra de 3, que vai ser a resposta para o problema. Pode ser que aquela situação necessite de um ajuste, de um acerto, para que a gente possa entregar a resposta que o exercício quer. Tá? Então, dentro do exercício, dentro do cabeçalho ou dentro do comando da questão, vai estar escrito algo relacionado a essas condições ou situações específicas que podem ocorrer ou não. Tudo bem? Mas quais são os pontos de atenção mais importantes que nós temos que ficar atentos quando nós estamos enfrentando e resolvendo um problema de estequiometria? O principal deles é a equação química. Nós precisamos de um processo químico, porque é durante o estudo desse processo, a partir das proporções envolvidas entre os reagentes e produtos, que nós podemos relacionar as grandezas e todos os números que estão presentes na questão. Então, se essa equação não estiver escrita, nós precisamos escrever. Se essa questão não estiver balanceada, nós precisamos balancear. Então, a equação química escrita e bem escrita, balanceadinha, bonitinha, ela é fundamental para a resolução desse problema. O segundo ponto de atenção são, de fato, as substâncias químicas envolvidas, porque um processo pode ter 4, 3, 5 substâncias, mas todas elas vão entrar no cálculo? Nem sempre. Então é por isso que nós precisamos saber de fato quais são as substâncias que estão sendo apenas citadas e aquelas que de fato fazem parte do problema da questão. E por último, são essas condições específicas que eu citei anteriormente. Caso essas situações apareçam, a gente precisa fazer um destaque para poder resolver depois. E normalmente esse problema pode ser resolvido após o cálculo principal. Então, a resolução que nós vamos aprender pode ser executada praticamente em qualquer situação de estequiometria, e essa situação extra, essa situação específica pode ser resolvida depois. Tudo bem? Vamos agora seguir para o nosso guia de resolução? Vamos lá. Este é o nosso guia de resolução. Ele é apenas um facilitador, uma organização do nosso pensamento dentro da estequiometria que facilita a gente de entender o problema, interpretá-lo e destacar tudo o que é importante para saber exatamente o que nós temos que calcular sem perder tempo, tá bom? Isso é muito importante. Quanto mais organizado o seu cálculo é, mais rápido você chega na sua resposta e também mais certeza você vai ter que estar respondendo a questão da maneira correta. Então, a organização, ela é fundamental, tá bom? Não deixe isso de lado nunca. Tudo bem? Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer é ter uma leitura atenta do problema, porque é nessa leitura que nós vamos destacar tudo o que é importante. Nós vamos destacar quem? As substâncias que estão envolvidas, a situação problema, qual é a pergunta, o que ele quer saber, se tem alguma situação inesperada acontecendo ali. Então, é na leitura que nós começamos a entender o problema,
para a gente poder organizar. O segundo ponto é a própria equação química. Como nós falamos anteriormente, ela é o principal foco, o principal ponto de atenção. Nós vamos checar se ela está presente. Se ela está presente, nós vamos ver se ela está balanceada. Se ela já estiver, maravilha. O exercício já entregou um problema já pronto para ser resolvido. Se não estiver balanceada, nós temos que balancear. E se não estiver escrita, nós temos que escrever baseado na questão e também balancear de acordo com o problema que está sendo resolvido. Tudo bem? O terceiro ponto é um ponto importante, porque nós vamos destacar as substâncias que estão envolvidas na questão. Nem todas as substâncias da reação vão fazer parte da nossa proporção, porque é a partir das suas grandezas, é a partir desse destaque que nós vamos criar toda a base de cálculo. Então esse ponto é de extrema importância, tá bom? Destacar para saber o que fazer, tudo bem? E após esse destaque, nós vamos ser capazes de começar a montar o cálculo, destacando a proporção envolvida nessas substâncias que estão presentes ali. Essa proporção vai ser tirada diretamente de quem? Do balanceamento, são os coeficientes que estão presentes ali. Então, esses coeficientes presentes no balanceamento que vão ditar para nós aquela proporção. Então, aquele 1, 2, 3 que você coloca para balancear, eles são a nossa proporção, tá bom? E por fim, com o que nós vamos fazer com essas proporções? Nós vamos utilizar ela para poder também converter as unidades que nós destacamos lá no ponto 3. Essa conversão de unidades vai depender de qual grandeza que nós estamos trabalhando. Se nós estivermos falando de massa, ou em algum momento o exercício der algum valor em massa, significa que nós vamos ter que calcular a massa molar daquela substância que está escrito massa, ou que nós temos um valor. Não são de todas, é daquela substância. Se o nosso exercício mencionou algum tipo de volume, nós vamos usar o volume molar, que depende da condição do nosso exercício. Se ele está na CNTP, se ele está em uma condição diferente, o exercício sempre vai fornecer para nós a condição correta, tá bom? E caso ele esteja trabalhando com matéria, com quantidade de matéria, nós não vamos precisar converter, nós vamos escrever exatamente o que nós colocamos no balanceamento, que é o número de mol, que faz parte de quem? Justamente do balanceamento. Tudo bem? E a partir de toda essa conversão, nós vamos anotar qual é o questionamento ou a dúvida que o exercício tem e calcular a nossa proporção dentro de uma regra de 3. Tudo bem? Se a gente seguir todos esses passos, nenhum problema de estequiometria será um problema de fato. Vai ficar tudo fácil. Vamos fazer um exemplo juntos? Bora lá. Vamos ao nosso primeiro exemplo. O óxido de lítio pode ser preparado segundo a reação expressa pela seguinte equação química: 4Li mais O2 se transformando em Li2O. Considerando a reação com rendimento de 100%, qual será a quantidade de Li2O produzida em gramas, partindo-se de 14 gramas de lítio sólido? A partir dessa leitura, nós já temos ideia de quais são as substâncias envolvidas e o que o exercício quer. Mas o nosso segundo passo está relacionado à equação química. Nós temos 4Li mais O2 dando Li2O. Essa reação já está balanceada, e por estar balanceada, significa que nós não vamos ter problema nenhum com esse ponto. Beleza? O terceiro ponto é destacar as substâncias envolvidas no problema. Apesar de nós termos 3 substâncias dentro da equação, dentro da reação, apenas 2 foram citadas de maneira relevante dentro do comando da questão. Ele perguntou o quê? Ele perguntou para nós qual será a quantidade de Li2O produzida em gramas. Então, ele está pedindo sobre quem? Sobre o Li
2O. A segunda substância que ele está pedindo na questão tem a ver com quem? Com 14 gramas de lítio sólido, porque essa é uma quantidade de uma substância. E o 4Li é a substância que está na equação, que é o lítio sólido. Então, conhecendo assim as duas substâncias que eu quero trabalhar, agora nós vamos ser capazes de fazer o quê? Montar as proporções entre elas. A partir daqui, nós vamos criar uma coluna para cada substância. Nós vamos criar uma coluna para o 4Li e uma coluna para o 2Li2O, já que são as duas substâncias que nós destacamos. A segunda coisa que nós temos que fazer também é anotar quais são as grandezas envolvidas ali, para cada uma delas, porque elas podem ser iguais ou diferentes. No caso do Li, ele falou 14 gramas, e gramas é uma unidade de massa. Enquanto o Li2O, ele falou produzida em gramas. Se ele está querendo algo produzido em gramas, significa também que ele está querendo trabalhar com massa. Tudo certo? No nosso quinto ponto, nós vamos agora ficar atentos à conversão de unidades. E é para isso que nós fizemos o destaque da grandeza de cada substância, porque é a partir da grandeza que nós anotamos que nós vamos converter a unidade. Toda vez que tiver escrito massa, nós vamos ter que calcular a massa molar. Já que as duas substâncias estão relacionadas na massa, então nós vamos ter que calcular a massa molar das duas. Vamos lá. Para isso, o exercício deu para nós os dados. Ele já informou para nós a massa molar do lítio e a massa molar do oxigênio. Agora só falta a gente transformar a massa de cada um de acordo com a substância que está envolvida ali. Beleza? Então vamos lá. O lítio, ele pesa 7. Na nossa primeira substância, que são 4 lítios, então nós temos 4 vezes o lítio. Qual é a quantidade de lítio que nós temos aqui? Um só. Então é 4 vezes 7 gramas, que nós podemos fazer a conversão dele aqui já, ou deixar para depois. No caso do Li2O, nós vamos ter que calcular a massinha de cada um deles, de acordo com a sua quantidade, sabendo que o Or vale 16 e o lítio vale 7. Nós temos na fórmula, e somente na fórmula, 2 lítios, e na fórmula, e somente na fórmula, nós temos um oxigênio, dando um total de 14, dando um total de 16, somando nós temos 30 gramas, tá bom? Então, como eu tenho 2 lítios, então 2Li2O, perdão, significa que vai ser 2 vezes 30 gramas. Tudo bem? Com isso, nós matamos a parte de conversão. Agora falta anotar a dúvida do problema. E qual foi a dúvida do problema? Qual será a quantidade de Li2O? Li2O está na coluna da direita e é aqui que está a nossa resposta, que é o que eu quero descobrir. Mas para calcular essa resposta, o exercício me ofereceu o quê? Uma quantidade de lítio. Ele me ofereceu 14 gramas. E a partir dessas duas quantidades, nós conseguimos estabelecer uma regra de 3. E com essa regra de 3, a gente é capaz de calcular a nossa resposta. Como que nós vamos fazer? Multiplicamos cruzado, para a gente poder obter essa resposta. Então, a nossa resposta vai ser igual ao quê? A nossa resposta vai ser igual a 2 vezes 30 vezes 14, já que nós multiplicamos cruzado aqui, dividido por quem? Por 4 vezes 7. É importante deixar dessa maneira porque isso facilita a gente na hora de fazer certas simplificações. Que simplificações são essas, por exemplo? Eu sei que o 14 e o 7 são
proporcionais. Então, eu posso simplificar o 7 e o 14. 7 dividido por 14, sobra 2. Da mesma forma que nós podemos simplificar o 2 e o 4. 2 e o 4. 4 dividido por 2, sobra 2. Olha, se tem esse 2 aqui em cima e esse 2 aqui embaixo, nós podemos cortar cada um deles, porque eles também são iguais. O que sobrou? A nossa resposta é 30 gramas, que é a nossa letra A. Então, se a gente tiver calma em organizar a nossa conta, tudo vai dar certo, tudo bem? No nosso próximo vídeo, a gente vai fazer mais exemplos e vamos dificultar aos pouquinhos, tudo bem? Obrigado por ter assistido, até a próxima. Tchau, tchau.